Jobim Nostalgia, essa era a vinheta da Globo na Copa de 82 na Espanha. Essa Copa foi uma das primeiras que a Globo transmitiu com exclusividade, sem compartilhar esse sinal com mais nenhuma outra emissora que pudesse ter sua equipe esportiva totalmente dedicada para isso. Retransmitiu para TV Cultura e tudo mais. Mas fato é que essa não foi uma guerra de audiência, porque foi uma guerra de um lado só. Mas ainda assim fica curioso a gente olhar alguns detalhes da equipe da Globo em 82 e principalmente observar de que maneira as coisas se desenrolaram nessa Copa vencida pela Itália, numa seleção brasileira que era tida como favorita a todo momento e cujo tom da Globo, inclusive, foi criticado. Mas era Galvão Bueno que estava lá? Vamos ver quem era a partir de agora. Esse é mais um Guerras de Audiência. Em 1982, na Copa da Espanha, a Globo mandou uma grande equipe, inaugurava-se ali um pouco daquela questão da câmera exclusiva, a câmera Globo, que tinha ali não as imagens enviadas diretamente da Espanha, mas tinha ali também a câmera para sua equipe, e quem estava lá chefiando a equipe de esportes da Globo, pouco antes de sair da emissora, era quem? Ter sido criticado em muitos momentos. Nós temos aqui essa informação considerada a mais ácida na lista de televisão da época. Maria Helena Dutra fulminou no mesmo Jornal do Brasil de 20 de junho de 82. Luciano do Valle não soube dosar seu estilo de narração. Nos demais jogos continuou frio, nos do Brasil apenas torceu. O otimismo seguia em momentos como a reportagem de Ricardo Pereira no Jornal Nacional de 18 de junho, flagrando a chegada da delegação brasileira ao Parador Carmona em Sevilha após a vitória contra a Escócia, adversário desta quarta-feira, ao pagode da seleção de Júnior, ou então na frase de Carlos Valadares durante a transmissão de França 4-1 na Irlanda do Norte, na véspera do encontro entre Brasil e Itália. O Brasil vai classificar, todos nós queremos isso, né? Então nós temos aqui essa questão importante de olhar também esses números aqui, e principalmente haver, nesse sentido, horas depois aqui dessa questão, a Globo preferiu lamentar os azares da seleção e seu. Já havia planos de levar aviões com torcedores brasileiros ao Santiago Bernabéu, o estádio da final, caso o Brasil lá estivesse. Nas numeradas do estádio ainda seria estendida uma bandeira verde e amarela com o logotipo da Globo. A dor foi recordada pelo editor Marco Mora ao Memória Globo. As pessoas choravam nos corredores do IBC de Madrid copiosamente. A gente não chorava só a derrota do Brasil, chorava a nossa cobertura. Horas depois, abrindo a transmissão de Espanha e Inglaterra, Galvão Bueno dizia: o Brasil deixou a Copa, mas saiu deixando lá em cima também o respeito e o prestígio para o nosso futebol. Armando Nogueira seguiu a lamúria. Talvez o futebol brasileiro tenha sido vítima da sua própria beleza. E Leão também igualou o tom. O maior culpado é a própria fatalidade. E terminou aquela histórica cobertura de modo mais convencional, apenas transmitindo os jogos e mantendo as intervenções nos telejornais da emissora de uma forma geral. O ponto central aqui é que existem informações aqui nesse parágrafo que são importantes. Vejam só, muitos anos depois, os principais destaques reconheceram os erros. Ao jornalista Alberto Léo, o Luciano do Valle fez um longo reconhecimento. Tivemos índices altíssimos, recordes. Eu tenho o recorde do jogo Brasil-Itália, que foi de 93% de audiência, 93% de share. Mas que não me diz absolutamente nada, porque quando você é exclusivo, você não tem um parâmetro. A exclusividade para mim é uma coisa muito cruel, tira a liberdade das pessoas de escolher quais profissionais que ela quer ver e qual trabalho quer ver. A Copa de 82 foi uma cobertura bem planejada, o trabalho foi bem feito, mas não tínhamos parâmetros. Linhas semelhantes seguiu Márcio Guedes. Eu achei que foi muito ruim para a Globo a exclusividade, porque caiu em cima da gente uma tremenda responsabilidade e uma fama, de certa forma, de ser pé fria, né? Por conta disso. Mas é fato que 93% de share, mesmo que não houvessem outras emissoras transmitindo, significa que a preferência pela Globo alcançou 93% da audiência. E em jogos da Argentina, por exemplo, em matérias do Jornal do Brasil, dessa época especificamente, que a gente pode trazer aqui para vocês, mostram também que existe uma emoção do futebol, a emoção da competição
Benevenuto Neto assinou em 82, 27/6/82. Os índices de 12 jogos da Copa, todos levados às 4 da tarde até agora, você descobre que o mais visto de todos foi o último, Brasil e Nova Zelândia, que chegou a concentrar um público médio de 7.112.000 pessoas no Rio, 88,9%. O segundo também do Brasil, com 7.032.000, e o terceiro foi justamente o primeiro, Brasil e União Soviética, público menor, mas ainda muito grande, 6.976.000 torcendo na Grande Rio. Dos jogos não nacionais, o mais curtido foi exatamente o que abriu a competição, Argentina e Bélgica, com 5.360.000 na plateia. Depois vem a abertura da Copa propriamente dita e outros números importantes aqui. Os picos principais dos jogos brasileiros foram assim: o mais alto aconteceu ao longo de Brasil e Escócia, às 4 da tarde, e 93,3% de share, 91% da Globo e 2,3% da TVE, que retransmitia o sinal da Globo. Então são números impressionantes. Outras emissoras no Rio registraram quase sempre traço, ou seja, tinham menos de 6.000 telespectadores. Às vezes, em um ou outro horário, a Bandeirantes chegava a dar 1% de audiência, 60.000, e a TVS, Silvio Santos, andava entre os 0,3 e os 0,7, 42.000 pessoas. Sem dúvida, tal uma grande goleada da Seleção Nacional, claro, e da Rede Globo impecável, imediata, completa. Grande gol da Globo. Ter conseguido a exclusividade dessa Copa já é a opinião do Benevenuto Neto nessa época no Jornal do Brasil. E aí vieram muitas outras histórias, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Você conhecia essa história sobre a Copa de 82? Coloca aqui nos comentários e a gente volta na próxima quarta-feira com mais um Guerras de Audiência.